Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre algoritmo na divisão de polinômios, né? Na primeira parte nós fizemos uma breve investigação, não dá para nem chamar de investigação, eu achei que no final das contas acabou sendo mais blá 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 do que uma investigação, né? Nós tentamos de alguma forma justificar por que você pode ter um algoritmo na divisão para polinômios, né? Bem no final da primeira parte, então nós vimos qual vem a ser o algoritmo da divisão para polinômios. E nesse vídeo agora nós vamos demonstrar, não dá para nem falar em demonstrar, nós vamos apresentar o algoritmo da divisão para que você ache então quociente e restos de uma divisão de dois polinômios, beleza? Então nós vamos começar. O objetivo, claro, apresentar o algoritmo da divisão, né? O algoritmo em si, o resultado que nós vamos demonstrar a partir do algoritmo, né? Isso é legal, né? Porque tem alguns resultados cuja demonstração você pratica ela, né? Quando você vai encontrar o quociente e o resto depois da divisão, é literalmente a demonstração que você vai fazer. Você vai repetir a demonstração, só que para casos concretos, para exemplos concretos, beleza? Essa é a ideia da demonstração ser algorítmica, né? Então, nós vamos considerar que o K é um corpo. K ser corpo vai ser importante para nós, porque nós vamos precisar que elementos não nulos tenham um inverso multiplicativo, tá? Então, nós vamos precisar disso. Por isso que inicialmente, vamos pegar um corpo, tá? Então, K é um corpo. Vamos pegar dois polinômios, f de x e g de x no k de x, então dois polinômios. Nós vamos supor que o g de x é diferente de zero. Né? Então nós já vimos no vídeo anterior por que o g de x tem que ser diferente de zero. A mesma análise que você faz para números inteiros, você faz também para polinômios, para justificar o g de x ser diferente de zero. Tá? E aí o teorema fala que nessa situação você consegue únicos q de x e r de x, tais que o f é g de x vezes q de x mais o rx. Com o rx sendo zero, ou o grau do rx menor do que o grau do g de x. Eu já vou dar alguns nomes, eu vou dar a nomenclatura aqui, porque talvez isso facilite na hora de demonstrar. O f é o dividendo, o g é o divisor, o q é o quociente e o r é o resto. A nomenclatura é igualzinha à nomenclatura que você usa lá em números inteiros. Né? Então você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Né? Aqui é a mesma coisa. Sobre o f, não tem nenhuma hipótese. O f pode ser nulo, o f pode ser diferente de zero, o grau do f pode ser maior do que o grau do g, os dois podem ter o mesmo grau, o grau do f pode ser menor do que o grau do g, ou seja, sobre o f não há hipótese. A única hipótese que nós temos aqui é que o grau do g, ou seja, o grau do divisor, grau não, né? O polinômio g de x, né, o divisor, ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser uma constante? Ele pode ser constante, mas ele não pode ser a constante nula. Então, zero ele não pode ser. Fora o zero, o g pode ser qualquer polinômio. Tá? Qualquer grau, não importa, mas ele não pode ser o polinômio nulo. Então, essa é a única hipótese que nós temos. O g, ele é diferente de zero. E, claro, o k é corpo. Tá? Você fala, isso restringe bastante. Restringe, mas nós vamos ver que é necessário o fato de ser corpo. A princípio, é extremamente importante. Tá? Então, vamos lá. Então, nessa situação, você consegue escrever o f como g de x vezes q de x mais rx. Tá? O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo mais ou menos o seguinte: você consegue um múltiplo do g o mais próximo possível de f. Mais próximo em que sentido? No sentido de grau. Já que o grau do resto, observe que se você passar esse polinômio aqui lá para o outro lado, com sinal de menos, você vai isolar o rx aqui, né? Então, o resto, na verdade, é o f menos esse múltiplo de g aqui, tá certo?
Então, esse algoritmo fala mais ou menos aquilo que fala o algoritmo na divisão para inteiros. Você consegue um múltiplo de G o mais próximo possível do F. E a nossa noção de próximo agora é no sentido de grau. Tá? O grau do F é menor do que o grau do G. Tá? Muito bem. Então, vamos à demonstração. A demonstração ela é um algoritmo. Então, nós vamos começar. Vamos lá. O que nós devemos mostrar? Aqui são duas coisas que nós temos que mostrar. Primeiro, a existência do Q e do R, ou seja, a existência do quociente e a existência do resto, e depois nós temos que mostrar também a unicidade. Então, nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, mostrar a existência e depois mostrar a unicidade. Tá? Para isso, vamos fixar a nomenclatura aqui. Então, o dividendo, que é o F, nós vamos dizer que ele é A0, A1x, etc., a nx elevado a n. O g de x, que é o divisor, nós vamos chamar de B0, B1x, etc., Bnx elevado a n. Como nós estamos supondo que o g de x é diferente de zero, então ele tem um grau. Qual é esse grau? Não sei. Eu vou dizer que esse grau é m. Certo? Se o grau dele é m, então significa que esse bm aqui ele é diferente de zero. Esse coeficiente bm é diferente de zero. Então nós temos um elemento não nulo dentro do corpo. O BM é um elemento de um corpo não nulo, então ele tem inverso multiplicativo. Isso vai ser extremamente importante para nós. Bom, sobre o F, como eu já havia comentado com vocês, sobre o F não há nenhuma hipótese. Não há nada sobre o F. Então, o F pode ser zero. Por que não? O F pode ser zero? O F pode. O G que não pode. Então, o dividendo pode ser zero. O divisor aqui não pode ser zero. Tá? Então, o F pode ser zero e o G não pode ser zero. Tá? Se o F for zero, então você toma o quociente e o resto como sendo zero. Então você vem aqui, o quociente você toma como sendo zero, o resto você toma como sendo zero, e aí você tem exatamente o F, que é zero, escrito como zero vezes um polinômio, o G vezes o polinômio nulo mais o polinômio nulo. Então você está nas condições do teorema. Tá? Isso se o F for zero. Se o F for diferente de zero, então ele tem um grau. E nós vamos dizer que o grau dele é n. Isso significa, então, que o AN é diferente de zero. Sim. Então, o AN tem inverso multiplicativo? Tem. Mas isso não vai ser importante. O importante para nós, como vocês vão ver daqui a pouco, é o coeficiente líder do divisor sendo diferente de zero. Isso aqui vai ser importante para nós. Ele ter inverso. Daqui a pouco você vai ver. Tá. Então, mas o F é diferente de zero. Então, nós vamos dizer que o F é diferente de zero e o grau dele é N. Pode acontecer do grau desse F aqui, que é N, ser menor que o grau de G. Então, o dividendo tem grau menor do que o divisor. Então, você tem um polinômio de grau 2, e você quer dividir ele por um polinômio de grau 3, você pode. Tá? Quem que vai ser o quociente? O quociente vai ser o zero. E quem vai ser o resto? O próprio F. Né? Então, você vai estar nessas condições aqui. Ó. O F, escrito como G de x vezes zero, mais o próprio F de x. O F de x, que é o resto, vai ter grau menor do que o grau do G de x. Então, nós estamos nas condições do teorema. Né? Então, se o F for zero ou se o grau do F for menor que o M, nós sabemos quem é o quociente e quem é o resto, nas duas situações. Então, o que nós temos que considerar agora? Agora nós temos a terceira possibilidade. O grau do F, que é o dividendo, ser maior ou igual ao grau do G, que é M. Então, você pode ter um polinômio de grau 4 e você quer dividir ele por um polinômio de grau 4. Essa é uma situação que está aqui, nesse caso que nós temos que considerar. Ou outra, você tem um polinômio de grau 7 que é dividido por um polinômio de grau 3. Então, você também está nessa situação aqui. O grau do dividendo é maior ou igual ao grau do divisor. Esse é o caso que nós ainda temos que considerar. Os outros dois já resolvemos. Qual é a ideia? Olha só. Olha para cá. Isola o R. Isola o R. Se você isolar o R aqui, ou seja, passar esse sujeito, essa multiplicação aqui para o outro lado com sinal de menos, o que você vai ter? Você vai ter que o f de x é f de x menos g de x vezes um polinômio q de x. Então, qual é a ideia da demonstração? A ideia é, nós vamos multiplicar o polinômio g de x por um polinômio bem apropriado, q de x. Nós vamos subtrair esse resultado do f de x, tá? E de modo a conseguir
um polinômio f de x que seja nulo ou que o grau do f de x seja menor do que o grau do g de x, e não f de x. Aqui é um erro de novo. Eu fico copiando e colando as coisas e eu acabo errando, né? Então, o grau, o resto, tem que ser nulo ou o grau tem que ser menor que o grau do g de x. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Que é exatamente a ideia de isolar o f. Nós queremos achar um polinômio q de x, e nós vamos multiplicar pelo g. Esse resultado nós vamos subtrair do f, de modo ao resultado, que é o resto, ser zero ou o grau ser menor que o grau de g. Essa é a ideia por trás do algoritmo da divisão. Como que nós vamos encontrar o polinômio? Bom, encontrar o polinômio q de x é que é via algoritmo. Isso vai ser o algoritmo. Então, o algoritmo vai dizer assim, olha, para encontrar o q de x, primeiro faça isso, depois faça aquilo, depois faça não sei o que, e assim por diante. Esses passos é que nós vamos ver agora. Tá certo? Então, agora, de fato, vai começar o algoritmo da divisão em si. Ou seja, estamos aqui falando já 11 minutos para finalmente nós chegarmos, então, no algoritmo da divisão. Então, vamos lá. O que fala o algoritmo? Primeira coisa, você constrói um polinômio que nós vamos chamar de Q1 de x. Quem vai ser esse polinômio? Ele vai ser AN, que multiplica o inverso do BM, x elevado a n menos n. Isso é uma sopa de letras que você não está entendendo nada. Provavelmente você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Então, nós vamos descrever como é que você constrói o polinômio Q1. Então, olha como ele é definido. Presta atenção. Agora é importante que você preste atenção. Né? Então, vamos lá. Como que ele é construído, o polinômio Q1? Bom, primeiro, ele é um monômio. O que é um monômio? É um polinômio que tem um único somando. Então, ele é um monômio. Tá? Como que é o seu coeficiente? Ele só tem um coeficiente. Como é que você constrói o coeficiente dele? Você pega o coeficiente líder do f, que é o dividendo, multiplica pelo inverso do coeficiente líder do g, que é o divisor. Esse produto vai ser o coeficiente desse monômio Q1 aqui. Você percebeu? Você pega o coeficiente líder do f, que é o dividendo, multiplica pelo inverso do coeficiente líder do divisor, que é o g. Quem vai ser a potência do x? Quem vai ser o expoente do x? O grau do f menos o grau de g. O grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, olha só, ele está dizendo para você como você deve construir o polinômio Q1. É uma receita. Ele diz, faça isso. Pegue o coeficiente líder do f, multiplique pelo inverso do coeficiente líder de g. Esse vai ser o coeficiente. E o expoente do x? Grau do f menos o grau de g. Grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, esse é o Q1. Esse é o Q1. Beleza. Aprendeu como é que é o Q1? Bom, anota isso. Anota essa frase aqui. Essa frase, porque nós vamos repetir isso depois, eventualmente. Bom, agora você faz o seguinte, ó. Pegue o g de x e multiplique pelo Q1. Multiplicou? Multipliquei. Subtraia esse resultado, subtraia esse produto do f de x. Então, pegue o f de x, subtraia dessa multiplicação aqui, do g pelo q, pelo Q1. Você vai obter um outro polinômio. Esse outro polinômio nós vamos chamar ele de f1. Certo? Então, quem é o f1 de x? Ele é o f de x menos q1 vezes g de x. Vamos analisar quem é q1 de x vezes g de x. Vamos, só essa partezinha aqui, ó, da subtração. Vamos analisar o que dá isso daqui. Vamos lá. O q1 é isso daqui e o g é isso daqui. Não tem nenhuma novidade. Bom, se você vai fazer a multiplicação, você vai usar a distributividade. Olha só, você vai pegar esse monômio, que é o Q1, e vai multiplicar pelo B0. Vai te dar isso daqui. Certo? Aí você vai pegar esse monômio e vai multiplicar pelo B1x. Você vai multiplicar os coeficientes e vai somar os expoentes. Multipliquei os coeficientes, somei os expoentes. Tá? E assim você vai fazendo.
até chegar no último aqui, né? Então você vai pegar esse monômio e vai multiplicar pelo último elemento. Então, multiplica os coeficientes e soma os expoentes. Então vai ficar isso daqui. Tá? Aqui tem coisa que vai se simplificar. Olha só, aqui vai continuar a mesma coisa. O segundo aqui também vai continuar a mesma coisa. Mas quando você chegar lá no último, ó, aqui, ó, BM elevado a menos 1 vezes o BM, isso vai dar 1. Eles vão se cancelar. Aqui você tem menos m vezes mais m. Então isso vai dar 0. Então aqui no final, no último coeficiente, ó, vai ficar an x elevado a n. Tá certo? E aí, quando você fizer essa subtração aqui, ó, de f de x pelo q1 de x vezes g de x, como esses dois polinômios aqui eles têm o mesmo coeficiente líder, observe, o coeficiente líder certamente é igual. Os outros você não sabe. Eles podem ser todos iguais também. Eles podem ser todos iguais também. Então, quando você fizer essa subtração aqui, você vai obter o f1 de x igual a 0, se todos os coeficientes forem iguais aos coeficientes do f. O coeficiente líder desse polinômio e do f, esses coeficientes líderes, eles são iguais. Os outros eu não sei, mas podem ser iguais também. Se todo mundo for igual, a subtração vai dar 0. Se não, o grau do f1, que é o grau da diferença, vai ser menor do que o grau do f de x. Certo? Claro, porque se você subtraiu aqui, ó, quando você fizer a subtração, aqui, quando você fizer a subtração no f1, esse cara aqui, ó, o an x elevado a n do f, vai se anular com o an x elevado a n desse produto aqui. Então o grau vai cair. O grau do f1 vai ser menor. Ou o f1 vai ser 0. Se esse f1 for 0, o algoritmo diz, então você pega o q de x, o quociente, como sendo o q1, que você calculou lá atrás, e o resto como sendo 0. E acaba aqui. Acabou a demonstração. Acabou. O algoritmo fala, se o f1 for 0, acabou. Tá? Se o grau do f1, o f1 pode não ser 0, mas o grau do f1 pode ser menor do que o grau do g. Aí o algoritmo te diz, nessa situação, você pega o q de x como sendo o q1, ou seja, o quociente vai ser o próprio q1, e o resto, o fx, vai ser o próprio f1 de x. E você vai estar exatamente nas hipóteses, nas condições do nosso teorema. E aí acaba a demonstração de novo. Tá? Então, o f1 pode ser 0, e aí você toma esse quociente e esse resto. Ou o grau do f1 pode ser menor que o grau de g de x. Nesse caso, você toma esse quociente e esse resto. A outra possibilidade é o grau do f1 continuar sendo maior ou igual ao grau do g de x. Isso pode acontecer. Se esse for o caso, então você executa de novo o processo anterior, colocando f1 no lugar do f. Você volta lá no seu algoritmo e onde tinha f, você troca f por f1 e repete o processo de novo. Eu vou explicar melhor. O f1 de x, ele é dessa forma. Ele é um C0, C1x até CPx elevado a p. Com o CP sendo diferente de 0. E esse grau, o P, é maior ou igual ao grau do M, ou grau do G de X. Grau M, né? Então, essa é essa situação aqui. Estamos nessa situação aqui. Se isso daqui acontece, então o f1 de x vai ser alguma coisa desse tipo. O grau dele vai ser maior ou igual a ele. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar o g por esse polinômio Q2 aqui. Como é que é o polinômio Q2? Lembra como que nós construímos o polinômio Q1? Lembra? Coeficiente líder do f vezes o inverso do coeficiente líder do g. X elevado ao grau de f menos o grau de g. O algoritmo não está dizendo, olha, repita o processo anterior, trocando f por f1. Não, vou fazer isso. Vou calcular agora, não mais o Q1, agora vou calcular um Q2. Quem que vai ter ele? Olha só. Coeficiente líder do f1 que multiplica o inverso do coeficiente líder de g. Exatamente igual ao Q1. Só que no lugar do f,
F1. Tá? X elevado a P menos M. Quem é P? Grau do F1. Quem é o M? Grau do G. Percebeu? Então, literalmente, para construir o Q2, eu fiz o mesmo processo do Q1, só que no lugar do F eu estou usando o F1. Tá? Por isso, então, observe o padrão entre o Q1 e o Q2. Subtraia essa multiplicação do G de X pelo Q2 de X, subtraia isso do F1. E que você vai obter um outro polinômio, que eu vou chamar de F2, e ele é dado assim, ó. Tá vendo? Ele é dado dessa forma, F1 menos o Q2 de X vezes o G de X. Então, esse vai ser o nosso polinômio F2. Se você fizer uma nova análise, você fizer uma análise idêntica que nós fizemos antes, você vai ver, lembra que o grau do F1 era menor do que o grau de F? Isso nós mostramos lá. Né? Nós mostramos. Aqui, o grau do F2 vai ser menor do que o grau do F1. E a análise é exatamente igual. Então, o F2 tem grau menor ou igual ao F1. Tá certo? Bom, subtrai, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é F1. O F2 é F1 menos Q2G de X. O F1 nós já sabemos quem é. Sabemos quem é. Ele tem uma cara. Ó. O F1 é isso daqui. Ó. Vamos substituir isso aqui. Olha quem que vai ficar o F2. Olha só. O F2 vai ficar F de X menos Q1X G de X, que é o F1, menos Q2 de X vezes G de X. Então, colocando o G de X aqui em evidência, vai ficar isso daqui, né? Ou seja, isso daqui. Tá certo? Aqui, esse aqui é o Q1 e esse aqui é o Q2. Tá certo? Muito bem. Agora, nós temos essas possibilidades aqui. Ó. O F2 de X pode ser zero. Esse F2 pode acontecer desse F2 ser zero. Se o F2 for zero, você pega esse quociente aqui. O quociente vai ser Q1 mais Q2. E o resto vai ser o zero. Tá? Se o F de X, F2 de X for diferente de zero, então o grau dele for menor do que o grau de G de X, essa é a segunda possibilidade, né? O F2 ser zero, e a segunda possibilidade, o grau do F2 ser menor do que o grau do G de X. Se isso acontecer, o algoritmo acaba. O algoritmo fala, pega o quociente como sendo a soma dos dois, do Q1 com o Q2, e o resto como sendo o próprio F2 de X. Se o grau do F2 for maior do que o grau do G de X, você repete o processo. Você repete de novo. E quanto você vai ter que... Quando que você para? Ou melhor, será que isso para? E a resposta é sim, esse algoritmo para. Ele para quando? Por que ele para? Ele para o seguinte, toda vez que você calcular o F1, F2, F3, o grau deles vai diminuindo. Em algum momento, algum desses caras vai ter que ser zero, algum desses Fs que você constrói vai ter que ser zero, ou o grau de algum deles vai ser menor do que o grau do G de X. Quer dizer, eles não podem decrescer indefinidamente. No máximo, você vai efetuar esse processo N vezes. Depois de, no máximo N passos, você vai ter ou o FI igual a zero, ou o FI com grau menor do que o grau do G de X. Isso fatalmente vai acontecer. No máximo em N passos. Tá? Nesse momento, você vai tomar o Rx como sendo o FI e o Q de X como a soma dos Qs que você vai definir. Certo? Então, mostrada a existência. Então, que existe o R, que existe o Q, nós mostramos. Né? Então, você vai construindo aqueles Fs, você vai construindo os Qs, o Q de X final vai ser soma de QIs, né? E o resto vai ser algum daqueles FIs que ou vai ser zero ou o grau vai ser menor do que o grau do G de X. Fatalmente isso vai acontecer, porque isso você vai repetir no máximo N vezes, que é o grau do F, do dividendo. Então agora nós vamos mostrar a unicidade. Vamos mostrar que o quociente, que o resto são únicos. Para mostrar que são únicos, nós vamos mostrar que, vamos supor que existem dois quocientes e que existem dois restos. Isso nós vamos supor. Né? Então vamos imaginar que o F pode ser escrito assim, Q de X vezes G de X mais Rx. E vamos supor também que o F pode ser escrito como um Q1 de X vezes um G1 de X mais um Fx, F' de X.
Você pode escrever o f de duas formas diferentes. Com controle sobre os restos. Ou os restos são zero, ou os graus dos restos são menores do que o grau do g de x. Então essas são as nossas hipóteses. Porque tem dois quocientes, dois restos que satisfazem o teorema. Se nós mostrarmos que os Q são iguais e os R são iguais, temos a unicidade. E é isso que nós vamos fazer. Bom, já que o F é isso e o F também é aquilo lá, então esse polinômio é igual a essa soma de polinômio aqui. Vou passar o R' para lá de cá com sinal trocado, esse sujeito para o lado de lá com sinal trocado também. Então o lado esquerdo vai ficar Rx menos R', o lado direito vai ficar Q' menos o Q vezes o G de x. Já colocando o G de x em evidência aqui. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que esses quocientes aqui eles são diferentes de zero. Se esses dois quocientes aqui forem diferentes de zero, não. Vamos supor que esses dois quocientes são diferentes entre si. Eles não são iguais. Se eles não são iguais, a subtração deles é diferente de zero. Vezes um polinômio diferente de zero é um polinômio diferente de zero. Então, essa diferença de restos é diferente de zero, portanto é grau. Tá? Qual vai ser o grau da diferença? Você lembra? O grau da diferença aqui vai ser igual ao grau desse produto aqui. Mas o grau do produto é igual ao grau dessa diferença mais o grau do g de x. Tá? Como essa diferença aqui é diferente de zero e, portanto, tem grau maior ou igual a zero, então essa soma aqui do grau da diferença pelo grau do g, isso vai ser maior ou igual ao grau de g. No pior dos casos, vai dar a igualdade. Quando que dá a igualdade? Quando os dois polinômios tiverem o mesmo grau. Eles são diferentes, mas têm o mesmo grau. Né? Ou tem o mesmo polinômio. Quando a diferença deles dá uma constante, vamos dizer assim. Né? Aí o grau vai dar zero. Então, 0 mais o grau do g de x vai dar exatamente igual ao grau do g de x. Se o grau da diferença for maior do que zero, então essa soma aqui vai dar maior do que o grau do g de x. Então isso aqui também está valendo. Tudo bem? Então o grau da diferença, por um lado, é maior ou igual ao grau do g de x. Agora vamos observar o seguinte, ó. O grau do Rx e o grau do R' de x é menor do que o grau do g de x. Isso por causa em que os dois forem diferentes de zero, né? Que os dois forem diferentes de zero. Então, o grau desses dois é menor do que o grau do g de x. Tá? E o que dá o grau da diferença? Menor ou igual ao máximo do grau de Rx e o grau do R' de x. Tá? Como os dois são menores do que o grau do g de x, então o máximo dos graus é menor do que o grau do g de x. Porque esse máximo ou é Rx ou é o grau do R' de x. Mas os dois têm grau menor que o g, então isso daqui está valendo. Então olha o que eu tenho aqui. O grau do R', o grau do Rx menos R' de x, por um lado é maior ou igual ao grau do g de x, e por outro lado, o grau da diferença é menor do que o grau do g de x. Isso não pode. Isso é uma contradição. Porque uma hora é maior ou igual e a outra hora é estritamente menor. Então não pode. Como isso dá uma contradição, então os quocientes têm que ser iguais. Se os quocientes são iguais, você volta aqui, substitui, e aí você vai ter que Rx menos R' de x dá zero. Porque aqui vai dar zero vezes um polinômio que dá zero. Né? Então, o Rx tem que ser igual ao R' de x. Né? Então, nós acabamos de mostrar que tanto o quociente quanto o resto são únicos. Ou seja, não pode ter dois. E aí a nomenclatura que nós já vimos utilizando, né? O F é o dividendo, o G é o divisor, o Q é o quociente, o R é o resto. Agora, uma coisa importante para falar para vocês, né? Puta algoritmo chato. A demonstração ela é extremamente chata. O que nós vamos fazer agora, no próximo vídeo? Vamos apresentar alguns exemplos. Vamos apresentar alguns exemplos numéricos para você ver como é que põe isso na prática, né? Então é isso que nós vamos fazer.
Aí você fala assim, por que você não apresentou aquele métodozinho da chave? Porque nós estamos fazendo matemática, né, cara? Porra, um curso de matemática você precisa ver um pouco de abstração, né? Estruturas algébricas, né? Mas é muito difícil. Difícil. Então, pega um exemplo numérico, literalmente, literalmente, nós vamos pegar o algoritmo e nós vamos aplicar ele. Pega ele e aplica. Pega um exemplo numérico. Pega o F como tendo grau 3 e o G como tendo grau 1, por exemplo, e aplica. Veja a demonstração e aplica. Tá? Vamos fazer isso no próximo vídeo. Tá? Então, nos aguarde. Espero que vocês tenham gostado. Eu duvido que você tenha gostado, porque a demonstração é extremamente difícil, né? Muito abstrato. Mas enfim. No próximo vídeo, então, nós vamos trazer alguns exemplos. Beleza? Então, um abraço a todos.